Davi era apenas um adolescente quando tudo começou. Ele vivia nos campos de Belém, cuidando das ovelhas de sua família, esquecido entre os irmãos. Mas Deus o via. Quando o profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir um novo rei em Israel, ninguém pensou em Davi. Todos achavam que o próximo rei deveria ser alto, forte, experiente. Mas Deus não olha como o homem olha. Ele vê o coração. E ali, diante de todos os seus irmãos, Samuel derramou o óleo da unção sobre Davi. O menino que cantava salmos para as ovelhas foi separado para ser rei de uma nação. Mas a coroa não veio imediatamente. Davi foi ungido, mas não foi exaltado. Ainda não. O tempo passou. Um dia, o exército de Israel estava paralisado diante de um gigante chamado Golias. Nenhum guerreiro tinha coragem de enfrentá-lo. Mas Davi, com sua fé inabalável, se apresentou. Com apenas uma funda e 5 pedras, ele correu para o campo de batalha. E com uma única pedra lançada pela fé, derrubou o gigante. Israel venceu. E o nome de Davi se espalhou por todo o reino. Mas a fama de Davi gerou inveja no rei Saul. O mesmo rei que o havia acolhido passou a persegui-lo com ódio. Davi fugiu, escondeu-se em cavernas, desertos, montanhas. Passou fome, frio, solidão. Mesmo assim, nunca levantou a mão contra Saul, mesmo tendo oportunidade. Ele dizia: "Não tocarei no ungido do Senhor." Durante anos, Davi viveu como um fugitivo, mesmo sabendo que Deus o havia chamado para reinar. Ele chorava, orava, esperava, escreveu salmos em meio ao desespero. Confiava que Deus cumpriria o que prometeu. Foi humilhado, traído, testado, mas não desistiu. Homens começaram a se unir a ele. Homens aflitos, endividados, rejeitados. E Davi os liderava com coragem. Deus estava moldando o rei dentro do deserto. Ele estava formando não apenas um guerreiro, mas um homem segundo o seu coração. Quando Saul morreu, Davi ainda não tomou o trono à força. Ele esperou. Primeiro foi rei apenas de Judá. Anos depois, se tornou rei de todo Israel. Mas agora ele era diferente, mais humilde, mais maduro, mais dependente de Deus. Mesmo reinando, Davi continuou buscando a presença de Deus. Trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, estabeleceu o louvor, escreveu salmos que atravessaram os séculos. Ele venceu muitas batalhas, ampliou o reino, uniu as tribos, mas também falhou. Quando pecou com Batseba e mandou matar Urias, sofreu as consequências. Chorou, jejuou, perdeu o filho e, mesmo assim, se arrependeu com sinceridade. Não tentou se justificar, rasgou o coração diante de Deus. Por isso, apesar de seus erros, Deus nunca desistiu de Davi. A sua história não é sobre perfeição, mas sobre arrependimento. Não é sobre fama, mas sobre intimidade com Deus. Davi não foi o maior porque venceu Golias. Foi o maior porque, mesmo caído, se levantava buscando a face de Deus. Por isso, até hoje, ele é lembrado como homem segundo o coração de Deus. E quando Deus prometeu ao povo a vinda de um Salvador, ele disse que viria da linhagem de Davi. Dele nasceria Jesus, o verdadeiro rei. Isso nos mostra que Deus usa pessoas falhas, mas quebrantadas. Que o processo pode ser longo, mas o propósito sempre se cumpre. Davi começou nos campos, foi para o deserto e terminou no trono. Ele nos ensina que a unção pode vir num dia, mas a exaltação vem com o tempo. Que a espera nos prepara e que mesmo entre lágrimas, dores e provações, quem confia em Deus jamais será envergonhado.